Graça versus legalismo. Já entendemos o conceito de graça. Agora o legalismo. Quando é que estamos diante do legalismo e quando é que o legalismo bate de frente com a graça? Quando é que o legalismo trabalha contra a lei? Reitero sempre todo esse princípio. A graça para nós não nos foi concedida por merecimento. Eu já dizia, a graça não é exclusiva para um povo. O que então nos dá a entender que todos nós somos salvos. Imaginemos que este processo de salvação que Deus nos ofereceu resulte em um amor para com Ele. É o que Jesus diz em João 14, versículo 15. Se já que você compreendeu que eu te salvei, se você me ama de todo o teu coração, faz aqui, observa os meus mandamentos. O que nos dá a entender nessa declaração de Jesus é que tanto a graça quanto a lei andam de mãos dadas. E o apóstolo dizia que nós não podemos dizer que simplesmente selecionamos um e outro mandamento para podermos observar, porque nós estaremos a ser mentirosos. Se nós dissermos que guardamos um e outro mandamento, mas negligenciamos outros, somos quem? Somos transgressores de Deus, porque aquele que orientou que não se deve matar, ou mesmo que disse que não se deve quê? Não se deve adulterar, a título de exemplo. E olha só o que Paulo nos diz mais em Romanos, o capítulo 6, diz assim: pois sabemos isto, a nossa velha natureza humana foi crucificada com Ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído. Lembrando que o pecado é transgressão da lei de Deus. E olha aqui no versículo 7 do capítulo 7, o que Paulo nos diz assim: o que nós diremos? A lei é pecado. Em outras palavras, já que eu fui salvo pela graça, já não preciso mais obedecer a lei é pecado. Olha o que Paulo, capítulo 9, contudo, eu não conheceria o pecado na intenção de que a lei seja como um espelho. Eu não conheceria o pecado se não fosse por quê? Pela lei. Ele diz: eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse quê? Não cobiçarás. Em outras palavras, eu não conheceria que o sábado é um dia santo se a Bíblia não dissesse que lembra do quê? Do dia do sábado. Então, é um pacote completo. Ou seja, tanto o processo de graça quanto o processo de observância dos mandamentos de Deus devem estar de mãos unidas. Não queremos, se calhar, defender aquilo que são as minhas ideologias, minhas crenças, não. Mas sim, nós vivemos simplesmente pelo princípio daquilo que está escrito, somente pelas Escrituras. Porque, na verdade, queridos, quem implanta em nós a verdadeira obediência e o amor a Deus é o Espírito de Deus. Muitas das vezes nós não conseguimos observar esses mandamentos, não conseguimos reconhecer que nós estamos salvos pela graça de Deus, porque o Espírito de Deus não imprimiu essas mensagens em nossa mente. E até que o Espírito de Deus imprima as suas verdades, os seus propósitos em nós não estaremos a discernir as coisas espirituais, tais conforme o que deveríamos Espírito de Deus. Então, o legalismo e a graça. Acho que Paulo dizia que todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. o que é que isso significa? Então, significa dizer que nós, conforme dissemos sempre de Deus, não podemos ter determinagem na obra de Deus, principalmente naquilo que são as Sagradas Escrituras. E muitos pensam que só porque estamos a viver na graça, não devemos olhar a lei. A palavra de Deus, que Jesus Cristo, Ele orienta que eu não vim para abolir a lei, mas antes, porém, eu vim cumprir a lei e os profetas. E a vida de Jesus aqui na terra foi o cumprimento das profecias dos grandes profetas do Antigo Testamento. Tudo aquilo que Jesus viveu aqui na terra são as palavras que os profetas, os apóstolos, que a Bíblia menciona, falaram da vida de Jesus. Então, está errado dizer assim que não, eu já estou aberto na graça, não vou obedecer os princípios bíblicos. Não, porque o trono de Deus é governado pela honestidade e a justiça. Então, se o trono é governado pela honestidade e a justiça, eu como ser primeiro, devo ser primeiro que é honesto. E a honestidade, como é que vamos observar a honestidade? É a partir das leis. Por exemplo, hoje o povo critica muito aqueles que são adúlteros, casados, mas adultos, mas há um outro mandamento que está bem de Deus. E ele disse assim: se alguém me amar, vai guardar os meus
meus mandamentos. Estamos a olhar nos adultos. Pastor, E quais o são sábado? esses 10 mandamentos? Deixa eu te falar. E o sábado também é mandamento de Deus. Mas nós não estamos a observar o sábado. O mandamento que eu falei é o segundo mandamento, quando ele dizer. E o sábado também é outro mandamento. Mas nós só estamos a olhar para os adultos. Pastor, Aí está. obrigado. Pastor, disseste muito bem numa das vossas opiniões que Jesus dizia que não veio para abolir a lei nem os ensinamentos dos profetas. Mateus capítulo 5, versículo 17 em diante, diz assim: eu que disseste, eu vou ler. Não te deixes vir destruir a lei ou os profetas, porque em verdade vos digo, e até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um i se omitirá da lei, sem que tudo se cumpra. Como é que o pastor encara isto que o pastor acabou de definir? O 18 o pastor não chegou de ler. Será que o céu e a terra já passou? O pastor está querendo referir isso como defesa.